Bom, pessoal, temos uma questão aqui, que é para auditor fiscal, você faz Espírito Santo. Essa questão a gente vai começar com ela porque ela traz conceitos mais elementares, né? Que são select e alguns operadores. Ela não traz para a gente coisas mais complexas como funções de agregação, count, max, min, não traz exists. Então nós vamos começar aos poucos e a cada questão a gente vai sedimentando o conhecimento até a gente chegar nas questões mais complicadas. Mas percebam que ainda assim foi uma questão de auditor, tá? Então, tem um ponto aqui muito interessante nessa questão, que é o operador NOT. Perceba que esse operador NOT, ele está se aplicando aqui ao g igual a 10. Já aqui embaixo, esse NOT, ele está se aplicando a toda essa expressão entre parênteses. Isso aqui, na hora da prova, se você não se atentar, você erra fácil. É o tipo de questão que você sai da prova tendo certeza que acertou e é surpreendido com o gabarito. Então, vamos lá. A questão nos diz, né, que a gente tem aqui as tabelas TR e S. Eu só trouxe a S porque as outras não são necessárias. E assinale o conjunto de linhas que corresponde ao resultado produzido pelo referido comando. Então vamos lá. Aqui eu trouxe as informações importantes para a gente solucionar. Então, pessoal, vamos lá. O select asterisco. Primeiro, o select ele é um operador de projeção. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele projeta as colunas que a gente especificar nesse comando que vem logo após o select, certo? Como veio o asterisco, quer dizer que ele vai projetar todas as colunas. Então, ele vai projetar G, H e Y. Ou seja, no resultado da questão, a gente vai ter que ter a coluna G, H e Y. O que vai mudar vai ser as linhas, certo? Porque vai depender do filtro que o where vai trazer. Mas as colunas vão ter que estar todas presentes. Então, nós temos tanto o select aqui em cima, quanto o where. O where é um filtro. Então, ele coloca condições, ele traz para a gente condições que atendam ao filtro feito pelo where. Então, o where, ele vai afetar as linhas. Então, as linhas, as tuplas, né? Elas têm que atender a esse filtro. Se ela atender ao filtro, é exibida. Se não atender, ela é suprimida do resultado. E o select está relacionado às colunas, certo? Então vamos lá. A questão nos passa aqui o select asterisco, né? Então vai retornar para a gente todas as colunas da tabela S, que é essa tabela aqui, e aí ele nos traz aqui qual é o filtro que vai ser feito. Então, vamos lá, passo a passo. A gente sempre começa pelo filtro, tá? A gente começa pelo filtro e na hora do resultado a gente exibe apenas as colunas do select. Então perceba aqui é o primeiro ponto de atenção. Ele quer onde not g igual a 10, ou seja, onde g não seja igual a 10, ou i seja igual a 12. Perceba que aqui a gente está falando de tabela verdade, certo? Se a gente tem um OR, quer dizer que ele só vai ser falso se as duas expressões aqui forem falsas, certo? Então vamos lá, uma de cada vez. Not g igual a 10, ou seja, onde g não é igual a 10, certo? Nós vamos ter onde g não é igual a 10, nessa linha, nessa linha, nessa linha. Essas duas primeiras aqui, o g é igual a 10, então não retorna para a gente. Então, ele quer g igual a 10 ou i igual a 12. Onde nós temos i igual a 12, nós temos i igual a 12 aqui e aqui. Então, perceba que essa primeira expressão aqui de cima nos retornou toda a tabela. Até então, não fez diferença nenhuma. Ela vai pegar essa primeira expressão e vai fazer uma operação de AND. Ou seja, vai ter que ser verdadeiro na primeira expressão e verdadeiro na segunda expressão. Como a primeira expressão nos trouxe todas as linhas, o resultado vai ser aquele que corresponder à consulta aqui de baixo. Ou seja, na primeira expressão aqui tudo é verdadeiro. E isso aqui também vai ter que ser verdadeiro para trazer o resultado, certo? Então vamos lá. Perceba que agora o not, deixa eu colocar aqui de vermelho, o not ele abrange toda a expressão.
Então, o que que eu recomendo fazer nesses casos para não confundir? Eu recomendo fazer somente a expressão, como se ela não estivesse sendo negada, e depois você nega para achar o resultado, tá? Esse tipo de cuidado, pessoal, lá no final da prova, quando você já está cansado, faz a diferença para acertar as questões, tá? Eu vou limpar a tabela aqui porque, como a gente sabe que essa primeira expressão trouxe tudo, eu não preciso deixar nenhuma marcação. Então vamos lá. Ele quer onde h seja maior que 100. H maior que 100. Aqui é maior que 100, 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 maior que 100. Então aqui ele retorna para a gente todas as linhas. Percebam que é um operador, ou melhor, uma operação aqui que nessa consulta não faz diferença nenhuma para a gente. E ele quer também aqueles que sejam menores que 1000, onde nós temos a linha com H menor que 1000. Aqui é maior, 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 maior. Então nós temos aqui como menor e aqui menor que 1000. Ou seja, essa consulta interna nos está trazendo apenas essas duas linhas aqui de baixo, certo? Então, vou marcar aqui só as duas linhas aqui de baixo. Pronto. Só que a gente negou, certo? Ele quer, ou seja, ele quer aquilo que não atenda a esse resultado que a gente acabou de encontrar. E o que é que não atende ao que a gente acabou de encontrar? Justamente as linhas restantes. São as quatro linhas acima, certo? Então, ou seja, é esse o resultado. Ele vai querer para a gente o resultado em que compreenda essas quatro primeiras linhas. Se a gente voltar aqui na questão, nós vamos ver que é a opção D, certo? Que são as quatro primeiras linhas. Certo, pessoal? É isso, tá? Foi uma questão um pouco mais simples. Basicamente, a gente tem que ter cuidado com esses operadores, principalmente quando temos parênteses envolvidas. Isso aqui na hora da prova pode fazer você errar essa questão. Então é isso, a gente vai seguir passo a passo, consolidando o conhecimento. Até a próxima.